13h35, horário de Nazarick. Ainz puxou as rédeas de onde ele estava montado nas costas de Hamsuk, fazendo com que ela parasse. Ele silenciosamente ponderou sobre os portões da cidade de Erantel. Ele gostava bastante desses portões grossos e robustos que pareciam poder repelir até um exército. Embora houvessem muitos portões em Yggdrasil que eram maiores e mais bonitos do que esse portão não era um amontoado de dados eletrônicos, e sim algo feito pelas próprias mãos da humanidade, ainda que eles tivessem tido assistência de magia. Enquanto estava diante desses gigantescos portões de aço, um sentimento indescritível tomou conta dele. Havia guildas em Yggdrasil que conquistaram cidades inteiras também. No passado, eu achava problemático usar um local que fosse tão difícil de defender como uma base de guilda, mas acho que consigo entender aquelas guildas agora. Governar uma cidade grande é quase que uma fantasia masculina, não é? Em Yggdrasil, haviam frequentes batalhas entre as guildas. Muitos membros da Ainz Ongon simplesmente assistiam friamente ao longe, incapazes de compreendê-los, mas houveram aqueles que disseram que queriam participar. Aqueles caras eram realmente maníacos por batalha. No passado, Ainz não gostava muito dessas palavras, mas quando ele pensava agora, até que eram boas lembranças. Aconteceu algo, milord? Não é nada. Hamsuk ficou curiosa e fez sua pergunta, pois seu mestre havia dito que ela parasse, e no entanto não tinha feito nada depois disso. A resposta curta de Ainz encerrou o assunto. Ele se sentiu envergonhado por quase deixar que Hamsuk soubesse que ele estava se relembrando do passado. Agora vamos para a Guilda dos Aventureiros, onde participaremos da reunião e em seguida assumiremos imediatamente uma missão de extermínio de monstros. Ele poderia ter ficado em uma pousada em Erantel, mas não tinha o luxo de fazer tais gastos desnecessários. A razão pela qual Ainz, que não comia nem bebia, tinha que reservar um quarto nas estalagens mais sofisticadas de Erantel era puramente para destacar seu status como um dos poucos aventureiros de rank adamantina. E mais, também era uma questão sobre fazer conexões. No entanto, ele já havia conhecido todas as pessoas influentes nesta cidade e estava certo de que elas o receberiam calorosamente se ele as procurasse. Portanto, Ainz não tinha mais necessidade de reservar um quarto nessas pousadas. Além disso, sempre que Ainz se registrava em uma pousada, ele imediatamente se teleportava de volta para Nazarick, para produzir mortos-vivos e trabalhar em outras coisas. Sendo esse o caso, seria mais sensato ter uma missão de extermínio de monstros e deixar a cidade o mais rápido possível. E francamente, Ainz não sentia mais que havia mérito em ficar perto de Erantel. Tão cedo? Milord deve gostar mesmo de batalhas. Não é como se eu gostasse. Além disso, quando eu destruo monstros, eu os mato imediatamente e passo a maior parte do tempo em Nazarick. Ainz bateu levemente na cabeça grande de Hamsuk. E eu pretendo lhe dar todos os tipos de treinamento para que possa usar armas e armaduras. Este que vos fala dará tudo de si. Este que vos fala pediu aos homens lagarto que ensinassem este aqui vários tipos de truques, e logo este que vos fala certamente será capaz de aprender um super golpe. Que bom. Seria perfeito se você pudesse aprender a usar artes marciais. Além disso, e quanto ao seu discípulo? Acha que ele vai poder usar artes marciais também? Milord fala dele? Ele nunca fala, então este aqui não sabe. No entanto, este que vos fala sente que ele não pode ser útil ainda. Uma pena, Ainz pensou. Não havia como alguém gostar de falar com aquilo, e Ainz sentiu que as chances dele aprender artes marciais também eram pequenas. Tendo dito isso, aquilo a que eles estavam se referindo era um cavaleiro da morte criado por Ainz. Se ele pudesse aprender técnicas de guerreiro, então seus planos teriam que ser muito alterados. Isso porque, se ele pudesse fortalecer os monstros que ele convocava através de treinamento, então isso provavelmente se tornaria uma prioridade máxima. Os mortos-vivos não precisam dormir e nem se cansam. Eles podem realizar treinamentos de combate para sempre. Então, em teoria, ele já deveria ter aprendido artes marciais antes de Hamsuk. Se ele não aprendeu nada até hoje, tudo indica que isso não é possível. Um momento, por favor, milord. Ele se esforça do jeito que pode. Mesmo depois de terminar treinando, ele volta para a morada deste que vos fala e continua treinando sem uma única palavra de queixa. Este aqui pede que você poupe a vida dele, por favor. O quê? Não, eu não estou pretendendo matá-lo. Por que pensou uma coisa dessas?
De fato, não há ninguém mais misericordioso em todo esse mundo do que o Ain-sama. Ain-sama teve até pena de uma criaturinha patética como você e poupou sua vida. Essas palavras frias vieram de Narberal, que estava andando atrás deles, o que fez Hamsuki estremecer de medo. Esta que vos fala entende. Por falar nisso, Narberal, Hamsuki é um ser com uma parte importante a desempenhar no plano para fortalecer Nazarick. Você deveria tomar uma atitude mais apropriada com aqueles que trabalham com amor por Nazarick. E não estou me referindo apenas a Hamsuki, então mantenha isso em mente. Sim, minhas mais profundas desculpas. E pelo amor de Deus, pare de chamar humanos de carrapatos, piolhos ou qualquer inseto que seja. Ainz queria dizer isso, mas não importa como ele ordenasse, Narberal simplesmente não entendia. Então ele simplesmente decidiu não se incomodar mais com isso. Isso porque se Narberal Gama tivesse sido projetada para se referir inconscientemente aos seres humanos de tal maneira, forçá-la a se corrigir seria essencialmente passar por cima dos desejos de seu amigo que a projetou. Tudo bem, então vamos. Sim, milord. Ainz então partiu montado em Hamsuki. Ele podia ver várias pessoas alinhadas em frente ao portão. Era de se esperar que a imigração fosse mais rigorosamente controlada do que a emigração, e todos os itens que transportavam seriam cuidadosamente inspecionados. Portanto, se comerciantes ou vendedores viajantes quisessem entrar em Erantel, eles poderiam ter que passar muito tempo na fila para uma inspeção. Espero que não demore muito. O senhor não deveria ter prioridade, Momon-san? Narberal perguntou enquanto eles estavam alinhados atrás de vários viajantes, incluindo um grupo de aventureiros equipados. E ela estava certa. Quando Ainz chegou pela primeira vez aqui, ele também tinha sido submetido a testes extremamente problemáticos, mas conforme o seu recorde de aventuras crescia, o processo de inspeção ficava cada vez mais simples, e agora ele praticamente tinha um passe livre para passar por eles. Além disso, às vezes ele recebia permissão para entrar preferencialmente na cidade. Esse privilégio não era exclusivo da equipe Escuridão. Quase todos os aventureiros de rank Mithril e acima recebiam um tratamento mais especial do que os outros. Talvez fosse porque a cidade não queria desagradar os seus trunfos. Mas se é assim, por que eles não acabam logo com o pedágio de entrada também? Ainz pensou. Os pedágios eram baratos em comparação com os pagamentos que os aventureiros recebiam, mas Ainz era um dos principais trazedores de sustento para Nazarick e tinha que dar um bom exemplo. E tendo dito isso, ele não podia simplesmente voar por cima do muro, afinal, Momon era um herói. Não podemos furar fila a menos que haja uma emergência. Temos que entrar na cidade com a devida prontidão. Ele viu Narberal se curvar do canto de seu olho e Ainz olhou para frente, de onde estava montado nas costas de Hamsuki. Ainda assim, por que parece que essa fila não está se movendo? A fila parecia uma estrada bloqueada por um engarrafamento. Ninguém estava se movendo. O que é aquilo? Parece que estão inspecionando uma carroça e fazendo isso com muita cautela. Isso não é normal. Será que encontraram algum contrabando? Olá! Com licença. Ainz chamou um homem de aparência comum na frente dele. Sim. O que o senhor deseja? Não se preocupe, eu só notei que a fila não está se movendo. Eu estava me perguntando se por acaso sabe o que está acontecendo aqui. Eu não tenho muita certeza, mas parece que eles só levaram uma aldeã para verificação. Depois de ouvir o homem, Ainz ainda não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele deu uma olhada no posto de serviço e inclinou a cabeça tentando captar algum som, e então ouviu os sons de uma discussão. De repente, algo despertou a curiosidade de Ainz. Quando ele chegou a essa cidade pela primeira vez, eles lhe fizeram uma pilha de perguntas no portão principal, mas ele não esperava terem deixado ele passar tão facilmente. Ele ficou surpreso na época e achou que esse mundo era surpreendentemente gentil com pessoas sem raízes fixas, como mercenários, aventureiros e viajantes, mas a verdade não era o que ele esperava. Nesse caso, o que será que eles estavam perguntando a essa tal aldeã? Atualmente, o status de Ainz como um aventureiro adamantina significa
significava que pouquíssimas cidades recusariam sua entrada. Era por isso que Ainz queria saber exatamente que tipo de perguntas estavam sendo feitas daqui. No futuro, ele podia ter que se infiltrar em alguma cidade sem usar o disfarce de Momon, o aventureiro Adamantina. Então ele tinha que aprender mais para que não houvessem dificuldades se chegasse essa hora. Vocês dois esperem aqui. Eu vou ver o que está acontecendo. Por favor, permita-me acompanhá-lo. Não há necessidade disso. Vou apenas dar uma olhada. Ele então desceu das costas de Hamsuk e caminhou em direção ao posto de verificação. Todos os soldados exclamaram surpresos ao verem Ainz. Afinal, não havia ninguém em Erantel que não conhecesse o grande aventureiro Momon. Ainz teve o cuidado de parecer o mais descolado possível enquanto se aproximava do posto de serviço. Ele viu um usuário de magia de aparência bufante, um soldado e uma aldeã sentada em uma cadeira. Nós estamos tentando entrar na cidade, mas o que está acontecendo aqui? Os dois homens exclamaram com a mesma surpresa que os soldados do lado de fora. A aldeã ficou atordoada quando o viu. O senhor é Momon-sama? Sentimos muito pelo incômodo. Está tudo bem, mas o que está acontecendo aqui? Ela parecia familiar. Ainz sentiu que a conhecia de algum lugar e procurou em seu hipocampo, embora ele não possuísse tal órgão, por informações que confirmassem sua suspeita. Espera aí, aquela garota não é... Sim, estávamos investigando uma garota suspeita e acabou levando tempo demais. Nós sinceramente pedimos desculpas por incomodá-lo, Momon-sama. Ainz estava começando a achar a conversa do homem completamente intolerável, e então a inspiração aconteceu e ele se lembrou do nome dessa aldeã. Henry, é você, não é? Henry Emot. Você é... não, quer dizer, sim, eu sou... o senhor foi aquele que veio com Nifria naquele dia, não foi? Eu não me lembro de ter falado com o senhor. Naquele momento, Ainz instintivamente colocou a mão sobre a boca. Ele conheceu Henry quando era o usuário de magia chamado Ainzongon, mas agora ele era o aventureiro Adamantina da escuridão, Momon, que nunca havia falado com Henry antes. Droga, eu falei na minha voz normal. Que merda, preciso sair daqui agora. Ainda assim, o que ela tá fazendo aqui? Talvez não tenha problema conversar com ela um pouco. Não, será que ela acha que eu sou Ainzongon? Eu preciso esclarecer isso agora. Ela não parecia ter descoberto sua verdadeira identidade só com a conversa de agora, mas ele não podia descartar a possibilidade de que tivesse sido exposto. Com certeza ela não seria astuta o suficiente para comparar a voz que ouviu vários meses atrás a algumas palavras ditas através de uma camada de armadura, mas ainda assim era melhor ser prudente. Ainz acenou para o usuário de magia na sala. Ele sentiu que o homem deveria saber mais do que os soldados. Ele conduziu o usuário de magia para fora do posto de trabalho e eles se afastaram um pouco para evitar serem ouvidos pelos sentinelas. Bem, aquela menina é amiga de um amigo. Poderia me dizer o que aconteceu com ela? Ele não estava mentindo, já que Nifria era de fato um amigo de Ainz e Momon. Os olhos do usuário de magia então se arregalaram. Ele parecia estar chocado, mas esse não era o caso. Era mais como se ele tivesse acabado de conectar os pontos para formar uma conclusão. Era como se um mistério em seu coração tivesse acabado de ser resolvido. Entendo. Agora começa a fazer sentido. Caramba, você poderia acelerar esse seu pensamento aí e parar de enrolar? Ainz queria muito dizer isso, mas ele aguentou e esperou que o homem falasse. Ela disse que era apenas uma aldeã, mas ela carrega um poderoso item mágico, uma trombeta feita de chifre. Eu não sabia por que ela teria um item tão poderoso, e isso me encheu de dúvidas, então eu só queria esclarecer as coisas. Que tipo de trombeta é? E quais efeitos tem? Bem, os seus efeitos são... Depois de ouvir toda a explicação, Ainz não pôde deixar de olhar para o céu. Isso porque ele estava tentando fugir do fato de que era um item que ele havia dado a ela. Naquela época, Ainz não sabia que esse item estava muito além da compreensão desse mundo. Ele dera a trombeta a Henry simplesmente para que ela pudesse se proteger. Quem poderia imaginar que isso teria criado tantos problemas para ela? Ainz provavelmente poderia ter dado uma desculpa ao longo das palavras de bem, eu não sabia de nada, mas ignorar a situação agora não seria nada bom. Eu vou ter que livrar ela dessa. Eu não fiz nada de errado, mas fui eu quem dei o item para ela no fim das contas. Eu meio que sou responsável por isso. Se eu a abandonar e ela cair nas mãos de outra pessoa, pode acabar dando mais problemas ainda. Além disso, se ela for presa, bem,
Não quero nem pensar nisso. Nifria sabia que Momon e Aizongon eram a mesma pessoa. Dadas essas circunstâncias, se Endre acabasse comentando sobre isso com Nifria, ele certamente pensaria que Ainz a deixara a bel prazer do destino. Isso certamente poderia criar um climão muito ruim entre nós. Eu não me importo com o sofrimento de humanos sem valor, mas aquele garoto é muito valioso. É como dizem por aí, preciso transformar o perigo em oportunidade. Se eu ajudar ela, talvez Nifria fique ainda mais grato. Isso pode fazer ele se esforçar ainda mais no que está fazendo. Ainz falou em um tom que ele acreditava que passaria calma e dignidade ao mesmo tempo. Não há necessidade de se preocupar. Conheço ela há algum tempo e lhe garanto que ela é uma boa pessoa e não vai sair por aí causando problemas. Então poderia me fazer o favor de deixá-la passar? Faria essa gentileza por mim? Mas é claro, se ela é uma amiga de Momon da escuridão e o senhor a garante, então permitiremos que ela entre, mesmo que ela não fosse de boa índole. É mesmo? Bom, agradeço a confiança e sou grato por você permitir isso. E há mais uma coisinha. Se não for pedir demais, você poderia permitir que nós, a equipe Escuridão, entrássemos na cidade primeiro? Mas é claro. Depois de receber permissão, Ainz voltou para Narberal e Hamsuki. Fomos autorizados a entrar, então vamos indo. Ele montou nas costas de Hamsuki e contornou a fila de pessoas. Todos olharam para ele, mas uma vez que viram sua armadura negra, suas espadas, Hamsuki e Narberal, todos desviaram os olhos. Eles entendiam que o status de Ainz era muito maior do que o deles. Os sentinelas no portão curvaram-se profundamente para eles quando passaram, e então eles entraram em Erantel. Nabi, preciso que faça algo. Imediatamente, por favor, me comande como achar melhor. Já que ambos eram aventureiros, não parecia de bom grado que ela demonstrasse tanta lealdade assim no meio da rua. No entanto, Ainz tinha gradualmente percebido que era inútil tentar instruí-la ao contrário, e assim ele simplesmente continuou falando. A garota que conduzia a carroça de agora há pouco, Henry, ela vai entrar na cidade em breve. Pergunte a ela por que ela veio para Erantel. Depois disso, Ainz encontrou um lugar para se esconder. Isso porque ele queria evitar conversas longas com Henry. Ele inspecionou o ambiente e viu uma pilha alta de engradados de madeira que ele provavelmente poderia se esconder atrás. E então ordenou a Hamsuki que se apressasse em direção àquilo. Os soldados que trabalhavam lá entraram em pânico quando viram Ainz e Hamsuki se aproximando. Os senhores, por acaso, estão livres? Eu gostaria de perguntar sobre esses engradados. Assim que teve certeza de que não seria visto nos portões da cidade, Ainz se dirigiu a um dos soldados. Claro, ele não estava nem um pouco interessado naqueles engradados. Ele simplesmente inventou um pretexto para ficar por ali porque estava preocupado que os soldados pudessem enxotá-lo por interferir em seu trabalho. Sim, tudo bem. Estamos muito felizes que o senhor tenha interesse em nosso trabalho, Momon-sama. Esses engradados estão cheios de vegetais da província de Grandel e são conhecidos como Kinshu. Estes vegetais são... Enquanto Ainz escutava a explicação sincera do soldado, ele soltava algumas respostas como "entendo" e então "interessante". O soldado não pareceu se importar com as respostas indiferentes e continuou sua palestra. Depois que Ainz aprendeu a como cozinhar os vegetais chamados Kinshu com detalhes extremamente precisos, ele sentiu Narberal se aproximando por trás dele. Perdoe-me por interromper sua explicação. Eu aprendi muito e agradeço, mas minha companheira voltou. Temos assuntos a resolver. Depois de sua despedida unilateral, Ainz ordenou Hamsuki que seguisse em frente. E então, como foi? Primeiramente, ela queria que eu lhe agradecesse, Momon-san. Depois disso, ela disse que tinha 3 objetivos aqui na cidade. Primeiro, vender as ervas que havia coletado. Depois, verificar os templos por pessoas que poderiam querer se mudar para o vilarejo. E, finalmente, ir até a Guilda dos Aventureiros. A Guilda dos Aventureiros? E que tipo de pedido ela pretende fazer? Peço perdão, mas não perguntei a respeito disso. Devo capturá-la e forçá-la a falar? Não precisa, até porque nós também vamos à Guilda dos Aventureiros. Quando chegarmos lá, podemos perguntar a eles. Certamente, ela não estava pretendendo agradecer diretamente a Ainzongom. Se fosse esse objetivo, ela poderia simplesmente deixar uma mensagem com Lupus Regina, que ocasionalmente visitava o vilarejo. Ah, sim, Nabi, você recebeu algum relatório especial da Lupus Regina? Narberal negou com a cabeça e Ainz franziu as sobrancelhas, que naturalmente eram inexistentes.
Ainz. Ele tinha originalmente planejado colocar um demônio das sombras no vilarejo, mas em vez disso enviou Lupus Regina para forjar relações amigáveis. Ele ordenou que Lupus Regina relatasse imediatamente qualquer coisa que acontecesse. No entanto, nenhuma informação chegou até Ainz até esse momento, portanto ele acreditava que o vilarejo Carne estava indo bem. Ou será que esse não era o caso? Embora não houvesse necessidade de relatar coisas triviais como Henry indo sozinha para Erantel, a inquietação ainda envolvia o coração de Ainz como se fosse uma nuvem. Eu sempre achei que a Lupus Regina era uma trabalhadora árdua. Nabi, o que você acha? É como diz Ansama, o tom dela faz ela parecer uma pessoa muito casual, mas isso é apenas uma atuação. Ela na verdade é cruel e astuta, uma excelente empregada. Crueldade e astúcia geralmente não seriam tomados como elogios. Ainz olhou para o rosto de Narberal, pensando que ela via Lupus Regina com uma visão negativa, mas a sua expressão fria só parecia conter respeito por sua colega. Nesse caso, milord, este que vos fala deve proceder para a guilda dos aventureiros, então, como o senhor disse anteriormente? Sim, você se lembra de onde fica? E Narberal, sente-se atrás de mim. Como você já guardou a estátua do cavalo de guerra, não precisa se dar ao trabalho de pegá-la novamente. Ainz agarrou a mão de Narberal e a colocou atrás dele. Hamsuk parecia ansiosa para sair e acelerar o passo. Ele não estava mais envergonhado de montar Hamsuk pelas ruas. Além disso, Hamsuk conseguia entender a linguagem e receber ordens, o que lhe agradava muito. Parecia que ele estava andando de carruagem. Logo, a guilda dos aventureiros apareceu diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, ele notou a carroça que tinha visto mais cedo e as costas de Henry entrando na guilda. Ah, cheguei tarde. Hamsuk, vamos entrar pela porta dos fundos. Circule por trás. Entendido, milord. Normalmente, os aventureiros não podiam entrar na guilda pela porta dos fundos. No entanto, tudo era possível para aventureiros adamantina. Além disso, essa era também a primeira vez que Ainz fazia isso. Mesmo sendo de uma classe privilegiada, abusar de seus privilégios prejudicaria sua reputação. Depois de entrar na guilda pela porta dos fundos, ele perguntou ao primeiro funcionário que ele viu para que o levasse à sala do chefe de guilda. Felizmente, o chefe de guilda estava lá. Ora, se não é o Momon Khan, bem-vindo. O chefe da guilda, Ainzek, abriu os braços para receber Ainz e depois o abraçou. Mesmo Ainz não sentindo nada, já que estava usando sua armadura e capacete, haviam muitas razões pela qual ele teria evitado aquele abraço se estivesse só usando roupas normais. Ainzek acariciou intimamente Ainz nas costas antes de lentamente soltá-lo. Tem bastante tempo que você não vem. Tenho me sentido solitário ultimamente. Venha, sente-se. Vamos conversar um pouco antes que os outros apareçam. O chefe de guilda parecia estar recebendo um amigo que não vinha há muito tempo, enquanto indicava alegremente o sofá. Obrigado. Depois que Ainz se sentou, o chefe de guilda sentou-se bem ao lado dele. Os dois estavam muito próximos. Seus joelhos estavam se tocando e Ainz se sentia sufocado. Momon Khan, nós nos conhecemos há bastante tempo. Certamente podemos falar sem muitas firulas um com o outro, não é? Não, devemos manter a educação mesmo que haja familiaridade. Isso é muito importante. É o que meus anciões me ensinaram. Claro, se ele fosse um assalariado, ele teria falado com mais proximidade. Algumas vezes ele até falou com os clientes em um tom normal, porém ele não queria tanta proximidade com o chefe de guilda. Ele achava que manter uma atitude comercial era o caminho certo a se seguir. Ser muito íntimo de um grupo só traz problemas. Eu não quero estar muito ligado à guilda dos aventureiros de uma cidade só. Será que eu devo partir para pastos mais verdes em breve? Sem falar que... Ainz olhou para o chefe de guilda através da fenda de seu elmo. O que deu nesse cara para se sentar tão perto de mim? Normalmente você deixaria Narberal se sentar ao meu lado e se sentaria à minha frente, não é? A proximidade do chefe de guilda o deixou bem desconfortável. Não era de admirar que Ainz estava começando a suspeitar que o chefe de guilda fosse gay. O chefe da guilda dos magistas me disse que ele é casado. Será que a esposa é só uma fachada? Eu pensei que ele estava apenas tentando me colocar do lado bom dele, mas está tendo o efeito oposto agora. Ou será que ele acha que eu sou gay? Essa última imagem mental fez Ainz estremecer. Ainz era hétero, ou melhor, ele costumava ser até onde sabia. Aliás, Suzuki Satoru preferia mulheres de seios grandes. Esse ponto provavelmente não havia mudado, mesmo depois dele ganhar esse corpo novo. Isso porque ele ainda preferia as curvas de albedo em comparação a... bem...
A Cocytus, por exemplo, Ainz ajustou sua posição, movendo-se lentamente para longe do chefe da guilda, e então ele se virou para encará-lo. Perdoe minha grosseria, mas eu vim aqui porque queria perguntar uma coisa. Eu gostaria que, bem, uma de minhas amigas está na Guilda dos Aventureiros neste momento, e eu gostaria de saber que tipo de solicitação ela vai apresentar. Bem, as regras da guilda tornam um pouco difícil falar sobre isso. Eu sei, mas espero que compreenda meu pedido. Eu entendo o que estou impondo e entendo a necessidade de obedecer às regras da guilda, mas espero que me dê uma ajuda nisso. Ainz inclinou a cabeça, ao que o chefe de guilda respondeu cruzando os braços e olhando para o teto com um olhar severo no rosto. No entanto, ele só manteve essa pose por um curto tempo. Tudo bem, então. Ele sorriu para Ainz e então completou. Só porque é um pedido seu, eu não vou rejeitar, Mamoncan. Enfim, poderia me dizer o nome dessa amiga? Ela se chama Henry Emot, do vilarejo Carne. Henry? Entendido. Isso vai demorar um pouco. Tudo bem assim? Em pouco tempo, o chefe de guilda então retornou. Em seu encalço estava uma das recepcionistas que Ainz tinha visto antes. Ela andava rigidamente quando entrou na sala. Momon-sama, me desculpe. Essa foi a primeira vez que Ainz viu alguém andar enquanto movia ambos os braços e pernas em sincronia com o corpo. Ele então pensou: não é grande coisa, você não precisa ficar tão tensa. Mas ele ainda continuou balançando a cabeça com arrogância. Parte do desafio de ser um aventureiro adamantina é que ele não podia parecer muito relaxado. Esta foi a recepcionista que atendeu a Henry Emot do vilarejo Carne. Seria melhor perguntar diretamente a ela. Pergunte o que quiser saber. É mesmo? Então, não. Antes disso, talvez ela devesse se sentar. Mas essa é a sua sala, chefe de guilda, então não cabe a mim decidir. Não precisa se preocupar comigo. Eu estou bem ficando em pé. Talvez Suzuki Satoru pudesse ter sentido que era muito errado ficar sentado enquanto a outra parte estava de pé. No entanto, no processo de ser Aizongon, de ser o líder da grande tumba de Nazarick, ele gradualmente perdeu tais sentimentos. Ele estava lentamente se acostumando com a diferença entre um líder e um servo. Talvez isso fosse uma indicação de que suas ações como mestre e os seus ensaios não eram um desperdício de esforço. Ele realmente havia acumulado muitos pontos de experiência nisso. Haha, quanto tempo até eu subir de nível, hein? Como preferir. Bem, vamos aos negócios. Eu gostaria que me contasse sobre o pedido dela. Não poupe os detalhes se for possível. Este é um assunto muito importante, então poderia me contar tudo? Sim. A testa da recepcionista estava coberta de suor frio. O que foi? Algum problema? Não, é só que... Os olhos da recepcionista estavam olhando de um lado para o outro. Acho que não fui suficientemente claro, então deixe-me esclarecer. Ela estava procurando alguém em particular para o pedido? Não, esse não foi o caso. Entendo. Então o que ela queria? Ou será que ela nem fez um pedido? Na verdade, ela não fez um pedido em si, apenas disse que poderia fazer um no futuro. Ela mencionou algo sobre monstros chamados de o Gigante do Leste e Serpente Demônio do Oeste, que aparentemente têm poder comparáveis aos do sábio rei da floresta que o senhor domou, Momon-sama. E bem, isso é tudo. Ainz ficou bastante surpreso ao ver como ela estava com a língua presa, mas ele continuou perguntando. E por que ela optou por isso? Não me entenda mal, eu não sabia que ela era uma amiga sua, Momon-sama. Se eu soubesse, teria perguntado mais coisas e evitado essa situação, eu juro. Ainz ficou bastante perturbado com a recepcionista que estava gritando à beira das lágrimas. Alguém tão emotivo assim poderia mesmo ter um trabalho que lidasse com pessoas? E então, chefe de guilda? Peço perdão. Parece que não supervisionamos isso do modo devido. Como assim? Não é assim que as regras da guilda funcionam? Depois da conversa, Ainz percebeu que eles tinham interpretado mal suas intenções. A recepcionista e o chefe de guilda acreditavam que Ainz e Henry eram amigos, e embora ele tivesse pretendido aceitar o trabalho de graça, ele decidiu dar à guilda dos aventureiros a sua devida deferência, e assim eles providenciaram para que ele aceitasse seu pedido através da guilda. No entanto, a recepcionista tinha afugentado Henry usando as altas taxas como uma desculpa. Portanto, os dois estavam discutindo sobre quem deveria assumir a responsabilidade de afugentar a amiga de um aventureiro adamantina. Não, isso é uma regra da guilda. Ela está certa em obedecer, não é? Ainz olhou para o chefe de guilda que repreendia a recepcionista e a sua opinião sobre esse homem caiu alguns níveis.
Olha, se um subordinado comete um erro, é o seu superior que deve assumir a responsabilidade. Ou isso é algum tipo de técnica de alto nível em que ele a repreende com selvageria na frente de um cliente para ganhar a simpatia do cliente e assim o perdão dele? Quer dizer, olhe como ele está se impondo na frente dela. Ains sentiu que a recepcionista tinha lidado com isso corretamente e o chefe de guilda deveria saber disso também. No entanto, do mesmo modo que ele entrou pela porta dos fundos e pediu ao chefe de guilda um favor, os aventureiros de nível adamantina poderiam facilmente ignorar as regras. Isso porque eles eram valiosos o suficiente para que a guilda quisesse mantê-los por perto, mesmo que eles desrespeitassem as regras. Graças a isso que os dois estavam discutindo agora. Eu não sabia, juro que não sabia. Ains então gentilmente se aproximou e falou para consolar a recepcionista que chorava. A culpa não é sua. Os olhos da recepcionista se arregalaram e as lágrimas escorreram por suas bochechas. Obedecer às regras é muito importante, mesmo que às vezes devam ser negligenciadas. Eu não vou guardar mágoas deste incidente contra você. Ah, obrigada, muito obrigada. Então, posso pedir para que pergunte a ela os detalhes? Ah, e por favor, não diga que eu vou aceitar. Eu só quero estar pronto para agir a qualquer momento. Compreendo. Eu vou perguntar agora. Com licença. A recepcionista se virou e saiu correndo como se fosse um tufão. Eu percebi que queria ganhar minha simpatia, mas eu preferiria que não culpasse alguém inocente. Isso me desagrada muito. Como eu pensei, não consegui enganar seus olhos afiados, Momoncan. As palavras soavam como se tivessem sido exprimidas das profundezas de sua alma, e Ains então soube que seu palpite estava correto. Então as técnicas do trabalhador japonês são universalmente aplicáveis até em outro mundo, mas o real problema aqui ainda é... A silhueta de Lupus Regina veio à mente de Ains. Por que a Lupus Regina não tinha informações sobre monstros que até mesmo uma aldeã como a Henry tem? Será que é um furo na construção da rede de inteligência? Eu preciso ter certeza disso. Enquanto Ains esperava a recepcionista voltar, ele pensava em como teria que retornar a Nazarick e resolver isso.